Glória a Deus. Shalom a todos. Vamos dar continuidade então na nossa nosso ensino a respeito do livro de Levítico. Semana passada, quem não estava conosco, a aula já está disponível. Normalmente, irmãos, eu costumo postar os avisos, tudo, se vocês olharem lá, sempre no grupo do Efatá, tá? Então, cada vez que eu faço a edição dos vídeos, eu não vou postar no grupo geral, vou postar sempre no Efatá. Então, qualquer ensino, novidade, algo que eu tenho que postar, eu vou postar lá. Então, a aula já está postada lá, a primeira, né? Quem assistiu, quem esteve conosco, viu que semana passada nós começamos, né, sobre essa aula, mas falamos sobre Gênesis, né, para que a gente pudesse, então, chegar em Levítico. Hoje, então, sim, nós vamos dar início aqui a essa leitura nesse primeiro verso e vamos discorrer um pouquinho aqui desse primeiro capítulo, dando continuidade naquilo que nós começamos na aula passada. Lembrando que Levítico, todo o Pentateuco, a Torá, que são os 5 primeiros livros, né? Pelos códigos que há na Torá, nós sabemos que tanto Gênesis e Êxodo, quanto Números e Deuteronômio estão apontando para a centralidade de Levítico. E cremos que o Senhor ele aponta justamente para essa centralidade em Levítico, porque é em Levítico que vai se dar a forma do relacionamento agora dos homens com o Senhor e também o servir ao Senhor. Amém? Então abra sua Bíblia comigo em Levítico capítulo 1, versículo 1. Nós vamos começar essa leitura. Acredito que semana passada até nós chegamos a mencionar sobre o Vaikra, que é o nome de Levítico, e chamou, Vaikra, e chamou, esse é o nome deste livro. Versículo 1 ele vai dizer assim: E o Senhor chamou Moisés e falou com ele do tabernáculo da congregação, dizendo. Então, irmãos, semana passada nós falamos que o começo do assunto do Senhor foi em Êxodo, a partir de Êxodo 40. Amém? Aqui então o Senhor chama e fala a respeito do tabernáculo. Versículo 2, ele vai dizer assim: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Se algum de vós, ou quando algum de vós oferecer uma oferta ao Senhor, oferecereis a vossa oferta de gado, de manada e de rebanho. Amém? Então, esse segundo versículo aqui, eu vou compartilhar minha tela porque ele tem um detalhe. Observe bem onde ele fala assim: se algum de vós, ou em algumas versões ele vai dizer assim, quando algum de vós. Irmãos, o que o Senhor já estava querendo antecipar para nós aqui? É que em algum momento nós vamos ofertar ao Senhor. Em algum momento nós vamos ver a necessidade de levar essa oferta ao Senhor. Mas olha que curioso. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês estão vendo aí? Esse texto aqui é na versão em hebraico, português em hebraico. Então, quando você vai olhar aqui, ele vai dizer assim: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós, esse algum de vós, no hebraico, ele tem essa palavra aqui, ó. Deixa eu achar. Aqui, ó. Essa é a palavra do algum de vós, que quer dizer Adam ou Adão, que quer dizer homem ou humanidade. Então, o que o Senhor está falando? Ele está dizendo assim: fale para a humanidade ou para o homem em geral. Isso aqui, irmãos, era uma ordem geral. Que quando o homem fosse trazer uma oferta ao Senhor, o Senhor agora vai dar as instruções. E isso aqui é interessante também, irmãos, porque acredito que isso faz parte do nosso relacionamento com Deus, porque nós estamos vendo aqui na antiga aliança e nós sabemos que através das ofertas que eram trazidas, os homens obtinham, né, a redenção, a salvação, o perdão dos pecados para o seu corpo, através das ofertas.
Hoje nós sabemos que nós temos Cristo. Amém? Só que veja, da mesma forma, na nova aliança, tem tipos de oferta em que nós podemos oferecer ao Senhor. Tem tipos de sacrifício que nós podemos oferecer ao Senhor. Exemplo, sacrifício de louvor. Então, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, o Senhor vai especificar que tipo de oferta, que tipo de sacrifício nós podemos fazer, como nós devemos fazer. E eu acredito, irmãos, que o Senhor faz dessa forma justamente para que nós tenhamos o relacionamento com Ele. Por quê? Para que a gente não faça de qualquer maneira. Então, o que que o Senhor diz? E olha que tremendo é isso, irmãos. Você vai observar isso aqui, que o Senhor ele não obriga nada a ninguém. E você vai ver por esses textos. Mas observe aqui que quando ele diz para os homens levarem uma oferta, quem especifica que tipo de oferta deveria levar é o Senhor, e não é o ofertante. Ou seja, não era eu que ia dizer assim: ó, eu vou levar uma oferta no tabernáculo para o Senhor, deixa eu ver o que que eu vou levar para o Senhor. Bom, deixa eu pensar aqui, eu tenho um gato, um cachorro, vamos ver o que que eu vou levar. Não, eu não posso eu escolher, não sou eu que decido. Por quê? Porque quem vai me beneficiar, quem vai liberar o favor é Deus. Então ele é que vai decidir que tipo de oferta. Então diz assim: olha, quando você decidir me oferecer uma oferta, aí ele vai falar no versículo 3. Ele vai continuar aqui no versículo 2. Se algum de vós oferecer uma oferta ao Senhor, oferecereis a vossa oferta de gado, de manada e de rebanho. Ou seja, quem estipula a oferta foi o Senhor. Olha, tem que ser esse tipo de gado, de rebanho. Quando você for trouxer, é isso aqui que você vai me trazer. Por quê, irmãos? Isso fala de uma comunicação. É uma comunicação de Deus conosco. Se eu levo outra coisa, a comunicação não é precisa. E muitas vezes, agora na nova aliança, muitas coisas não se comunicam com Deus porque talvez não foi aquilo que Deus pediu para nós. Agora, Deus é culpado? É Deus que está errado? Não, talvez nós é que não ouvimos a instrução e não estamos conseguindo nos comunicar com Deus. Por quê? Porque Deus pediu algo e nós estamos dando outra coisa, ao qual Deus talvez não pediu. Amém? Vamos seguir lá, versículo 3. Ele diz assim: se a sua oferta for um sacrifício queimado, né? Nós já vimos aqui na aula passada, falamos que holocausto, que é a palavra olá em hebraico, ela é uma oferta queimada, que sobe como cheiro suave ao Senhor. Então, se a sua oferta, versículo 3, for um sacrifício queimado do rebanho, que ele ofereça um macho sem defeito. Ele oferecerá da sua própria vontade à porta do tabernáculo da congregação perante o Senhor. Agora, olha outro detalhe. Irmãos, se na antiga aliança o Senhor não nos obrigava, não era obrigado a levar uma oferta, quem dirá na nova aliança? Aqui ele está especificando, ele oferecerá de sua própria vontade. Agora pense comigo, por que que o Senhor deixou a vontade de cada um levar uma oferta e não uma obrigação? Porque uma vez que eu reconheço que eu preciso do favor de Deus, eu vou me propor em levar uma oferta. O que eu vou orar ao Senhor? Senhor, o que que o Senhor quer que eu entregue? Por isso que ele diz assim: quando algum de vós for me trouxer uma oferta, traga de gado, mas ele vai trazer voluntariamente. Então, quando eu identifico que eu necessito deste favor do Senhor, eu vou levar aquilo que ele me pediu. Não é obrigado, é porque eu identifiquei que eu preciso desse favor. Nisso há uma comunicação com Deus, há um relacionamento com Deus. O Senhor me concede o favor, me instruindo como eu tenho que fazer, e eu, da minha parte, reconheço que, se não for pelo favor dele, eu não obtenho essa redenção, esse perdão dos pecados.
Então já era assim na antiga aliança. E na nova, nem se fala, através de Cristo. Por isso que quando vai se mencionar sobre a oferta, o que que diz? Olha, quando você for ofertar, traga sua oferta com alegria e não com pesar no seu coração. Por quê? Porque a nossa oferta tem que ser algo consciente, sabendo que o que nós estamos fazendo é ser participante da obra do Senhor. E que aquilo que nós estamos sendo participantes não é porque nós merecemos, é porque foi graça, foi misericórdia. E quando nós reconhecemos, a gente quer participar. Agora, o Senhor vai nos instruir como? Tanto na antiga aliança como na nova. O nosso Senhor, ele é perfeito em todas as coisas que ele faz. Todas as coisas que o Senhor faz, ele é perfeito. Amém? Observando outra coisa, que ele vai dizer aqui: traga um macho sem defeito. Traga um macho sem defeito. Agora, quando nós vamos olhar para Cristo, nós vamos ver que Cristo, o nosso Senhor Jesus, que se entregou por nós na cruz, ele também não tinha esse defeito. Ele não podia ter defeito, porque senão ele não poderia ser entregue em nosso lugar. E como é que funciona? Na antiga aliança, eu levava o animal, inclusive eu postei um vídeo lá no Efatá, levava o animal, o sacerdote examinava o animal, ele não examinava o homem, ele examinava o animal, e o animal, sendo sem defeito, era aceito como oferta. Então, Jesus, para ser aceito como oferta de Deus para Deus, também precisaria ser sem defeito. E nosso Senhor Jesus Cristo também foi examinado. Amém? Então abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de João, João capítulo 19. João capítulo 19, a partir do versículo 1. Vai dizer assim: Então, pois, Pilatos tomou a Jesus e o açoitou. E os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a cabeça e colocaram-lhe um manto de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E eles golpeavam nas suas mãos. Olha que poderoso isso aqui, irmãos. Deus, ele é tão tremendo que até mesmo quando os romanos, os soldados romanos estavam fazendo mal a Jesus, sem querer, sem saber, eles estavam profetizando, estavam declarando quem ele era, o rei dos judeus, porque era por causa disso que ele estava sendo açoitado, que ele estava sendo castigado. Ou seja, o mal que eles estavam fazendo a Jesus estava confirmando quem ele era. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E eles golpearam-lhe com as suas mãos. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vô-lo trago para vocês, para que saibais que não acho nele nenhuma culpa. Nenhuma culpa. Aí ele vai seguir assim. Saiu então Jesus, vestido com um manto. Vai lá para o versículo 6. Quando os principais sacerdotes e os oficiais oficiais o viram, gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai vós e crucificai, porque nenhuma culpa achei nele. Olha que tremendo. O que que ele estava dizendo? Jesus está pronto para ser entregue como oferta, porque ele não tem nenhuma culpa, não tem defeito nenhum. Então ele pôde trocar de lugar conosco. Então, irmãos, veja só, nós temos aqui nesse texto de Levítico, e em Levítico em si, nós temos duas formas, dois modos. Um modo objetivo e um modo subjetivo. Agora, o que é esse modo objetivo? O modo objetivo é revelar o Cristo, revelar o nosso Senhor Jesus. Então, quando você olha para o tabernáculo, ele aponta para Jesus. Quando você olha até mesmo para a arca, é Jesus. Quando você olha para o animal, né, para o sacerdote, aponta para Jesus. Quando você olha para o animal, ele também representa o Cristo, que tomou o nosso lugar. Agora, de modo subjetivo, ele fala
da nossa aplicação. Como que nós vamos aplicar tudo isso no nosso dia a dia? Porque, irmãos, esse animal, sendo Jesus e trocando ele de lugar conosco, da mesma forma, agora nós nos tornando corpo de Cristo, sendo participação do seu sofrimento, nós também nos tornamos esse animal. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos 12. Romanos capítulo 12. Glória a Deus. Irmãos, isso aqui é muito interessante que você tome nota disso aqui, que você marque na sua Bíblia. Até para quando você for ler, você ter uma base de estudo. Você lembrar, recordar aquilo que nós falamos. Caso ao contrário, quando você ler, isso vai passar e você vai esquecer. Amém? Então tome nota. Romanos 12, ele vai dizer assim, versículo 1. Suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha isso. Então, hoje nós, como é que nós nos tornamos esse animal? Simples. É nós nos apresentando ao Senhor como sacrifício vivo, permitindo com que o Senhor agora use a nossa vida para continuar, dar continuidade à sua obra. Então, irmãos, uma vez que Cristo se entrega para nós e nós aceitamos, nós recebemos esse favor, agora chega a nossa vez de ir para cima da churrasqueira ou para cima do altar. É a nossa vez de ser o sacrifício vivo. Irmãos, se você eh, olhar isso aqui com detalhes, você vai ver que a obra que o Senhor fez foi muito mais difícil do que sobrou para nós. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele precisou ser os sacrifícios de duas formas, dois tipos de sacrifício. Primeiro, ele verdadeiramente precisou morrer. Foi retirada a vida dele. Ele foi morto. Segundo tipo de sacrifício, ele teve que matar a sua alma. Ele não veio para fazer a vontade dele, e sim para completar a boa obra, para fazer a vontade do Pai, como ele faz, fala nas Escrituras. Nós, o que que sobrou para nós? Só matar a nossa alma. Irmãos, pense você, se já é difícil para nós matar a nossa alma, imagina se você tivesse verdadeiramente que morrer por causa de outra pessoa. Então, para nós foi muito mais leve o que o Senhor deixou para nós. Amém? Vamos seguir lá. Gênesis 8. Gênesis capítulo 8. Agora, o que que acontece com essa oferta que é colocada em cima do altar? Gênesis 8, versículo 20. Diz assim: E Noé construiu um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu ofertas queimadas sobre o altar. E o Senhor cheirou um aroma doce. E o Senhor disse em seu coração: Eu não amaldiçoarei novamente a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a juventude, tampouco eu ferirei novamente toda coisa vivente como o fiz. Então, uma vez que essa vida foi colocada em cima do altar, foi queimada, esse sacrifício ele sobe para as narinas do Senhor e ele cheira, sobe como um perfume, um incenso, um cheiro suave às narinas do Senhor. Amém? E através desse ato, o Senhor libera o seu favor sobre nós. Olha que poderoso. Vamos voltar lá para Levítico. Levítico, capítulo 1. Ele vai dizer assim, versículo 4. E ele colocará sua mão sobre a cabeça da oferta queimada, para que esse seja aceito por ele, para fazer expiação por ele. Agora, olha só, eu vou compartilhar aqui novamente a minha tela, que eu não sei se os irmãos aqui viram o vídeo que eu tinha postado lá. Olha só como é que funciona. Israel. Então esse homem trouxe um cordeiro porque ele pecou. É evidente porque ele está lá. O sacerdote não examina um homem, ele está lá porque pecou. O sacerdote examinava o cordeiro. Não era uma questão de quão bom ele era, mas quão bom o cordeiro era.
Seu cordeiro foi aprovado. O que ele faz? O pecador tem que se identificar com o cordeiro. Coloca sua mão sobre o cordeiro imaculado e todos os seus pecados são transmitidos para o cordeiro inocente. Toda a justiça do cordeiro, sua impecabilidade é transmitida a ele. Dão a ele a faca e ele mata o cordeiro. E ele percebe que seus pecados mataram o cordeiro. O cordeiro morre em seu lugar. Era para ter sido ele. Mas ele vai embora com o favor de Deus. Ele vai embora com algo que ele não tinha antes: a justiça do cordeiro. Agora ele tem o favor de Deus. Igreja, este é o evangelho. Amém? É assim que acontecia. Agora, veja que tremendo isso aqui, irmãos. Eu acredito que quando você tem que levar lá o animal e você pegar a faca e sacrificar, muda tudo. Hoje, talvez a gente não tenha essa noção. Hoje, se você vê maus tratos contra os animais, a gente já fica arrepiado. Já pensou se você tivesse que ir lá e passar a faca no pescoço e saber que aquela morte daquele animal era por nossa culpa? Mas foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, houve uma identificação de Cristo, de nós com Cristo. Cristo assumiu os nossos pecados, assim como na antiga aliança. Tudo perfeito. Agora, olha só, na nossa aplicação, como é que nós podemos viver de uma forma em que nós agora somos o animal? Como Romanos 12 fala. Bom, nós temos que nos entregar como sacrifício vivo. Veja que aquela carne do animal, quando ela ia para cima do altar, ela tinha um processo naquele altar. Primeiro, o animal era degolado. Eles separavam todo o sangue em duas bacias. Esse sangue ele era jogado na lateral do altar e colocado nas pontas do altar também. Essa carne do animal, ela era partida, repartida pelo sacerdote. Esse animal ele era colocado em cima dessa grelha. Deixa eu ver, eu tenho aqui uma imagem, vai ficar mais fácil vocês compreenderem. Ó, esse aqui era o altar de holocausto. Então, na lateral aqui, ó, se tinha uma rampa, aqui tá ruim de ver, mas tem uma rampa onde o sacerdote subia. Os levitas, eles iam arrumar a lenha aqui dentro, colocar a lenha em ordem. O animal era posto, as partes do animal era posto aqui dentro, empilhado, e era acendido o fogo. E todo o animal era queimado. E esse cheiro subia para as narinas do Senhor. E o processo só estava completo quando toda essa carne virava cinza. E aí essas cinzas caíam aqui embaixo. Isso fala o quê? De um processo em matar a carne e se transformar em cinza. Irmãos, nós só conseguimos completar o processo quando nós queimarmos por completo a carne. Porque a carne aqui ela não passa pela grelha, só passa quando for transformado em cinza. Aqui embaixo você não vai ver carne, só cinza. Então nós temos um processo também. Como que nós vamos vencer esses processos? Como que nós vamos atravessar essas grelhas? Matando a carne. Por que que muitas vezes nós não conseguimos agradar o Senhor ou dar continuidade na obra do Senhor? É porque ainda tem carne. E carne não passa pela grelha. Só depois que é queimada e vira cinza. Amém? Esse é o nosso processo. Esse é o modo subjetivo, é a aplicação. É matar a nossa carne até que vire cinza, para que esteja debaixo do altar. Agora, não sei se vocês lembram, por que que faz sentido isso? Que que, por que que eu preciso matar essa carne? Eu não sei se vocês lembram, mas em Apocalipse vai ter um texto, se não me engano, em Apocalipse, que fala que João viu as almas que estavam debaixo do altar do Senhor. Agora, essas almas só foram parar ali porque tiveram toda a sua carne queimada e passaram pela grelha.
que são os vencedores. Então, irmãos, para nós nos tornarmos vencedores e reinar com Cristo, nós temos que passar pela grelha. E para passar pela grelha, só queimando a carne. Amém? Glória a Deus. Abram comigo lá em Hebreus, Hebreus 9. Hebreus capítulo 9, do verso 11 em diante. Ele diz assim: Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção, nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós. Porque se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os impuros, santificava, trazendo a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo? Então veja que o nosso Cristo se entregou uma vez só. E por que que isso é interessante também você saber e ter isso na ponta da língua? Porque, irmãos, isso fala da nossa salvação. Porque se eu disser que eu posso perder a minha salvação, é como se eu estivesse na antiga aliança. Todos os dias eu precisaria entregar sacrifícios ao Senhor, ou seja, todos os dias eu precisaria matar um Cristo. Mas não, a oferta do Senhor foi completa. Claro que nós temos que ter consciência que uma vez que o Senhor morreu pelos meus pecados, eles estão pagos. Ah, mas e se eu pecar de novo? Irmão, se arrependa. E em Romanos, no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai te instruir a respeito do pecado. Olha, não peques mais. Evite o pecado. Fuja do pecado. Mate a sua carne. Se pecar, se arrependa. Por quê? Porque o pecado agora não há mais condenação, mas há algumas disciplinas, há consequências pelos atos pecaminosos. Amém? Então, precisamos evitar, principalmente nós que vivemos agora como nova criatura, como filhos. Amém? Glória a Deus. Vamos ver outro texto aqui. Vamos ver, volta para Levítico. Vamos ver o versículo 5. Levítico, versículo 5. Vai dizer assim, o capítulo 1, versículo 5. E ele matará o novilho perante o Senhor. E os sacerdotes e os filhos de Arão tomarão o sangue e aspergirão o sangue ao redor e sobre o altar, que está à porta do tabernáculo da congregação. Versículo 6. E ele esfolará a oferta queimada e partirá nos seus pedaços. Olha só que interessante. Vamos observar isso aqui. Por que que ele está mandando aqui? São três coisas, né? Que ele vai degolar, ele vai esfolar e vai cortar em pedaços. Agora, quando ele fala de esfolar, ele está tratando da pele do animal. Agora, o porquê que ele fala sobre esfolar esse animal? Porque a pele, ela fala de coisas exteriores, fala do que é externo. E nós, como oferta do Senhor, precisamos esfolar a nossa pele, a nossa carne, ou seja, as nossas máscaras, todos os dias. Animal precisa ter a sua pele esfolada, ou seja, nós em sacrifício vivo não podemos ter máscaras diante do Senhor. Nós precisamos esfolar essa pele. Ela precisa ser esfolada diariamente. As máscaras precisam cair. Eu não posso é, viver de aparência. Essa é a palavra correta. Esfolar a carne é não viver de aparência. Amém? Versículo 7. E os filhos de Arão, o sacerdote, colocarão fogo sobre o altar e colocarão a lenha em ordem sobre o fogo. Olha que interessante. Por que que é interessante eu observar cada detalhe de como que é feito? Porque, irmãos, uma vez que nós fomos chamados para servir ao Senhor,
assim como Moisés, assim como Arão e os levitas, nós precisamos prestar atenção no que o Deus diz e como é para fazer. Veja que cada um aqui tinha uma tarefa a ser feita e uma forma de ser feita. Você vai ver que os filhos colocavam a lenha em ordem, tinha a forma certa para cortar o animal, tinha que esfolar o animal. Isso fala o quê? De serviço. Então, meu servir para o Senhor hoje não é porque nós estamos na graça que o meu servir vai ser uma desgraça. Não, irmãos. O meu servir tem que ser de acordo com o que o Senhor manda. Eu tenho que ouvir as instruções do Senhor para fazer de acordo. Lembra aqui dos filhos de Arão que foram acender o altar aqui e trouxeram fogo estranho? O que que aconteceu? Foram fulminados, morreram na hora. Então não pode ser feito de qualquer forma. Amém? Tem que ouvir a instrução do Senhor e seguir adiante. Versículo 8. E os sacerdotes e os filhos de Arão colocarão as partes e a cabeça e a gordura em ordem sobre a lenha que está no fogo, que está sobre o altar. Mas a sua entranha e as suas pernas serão lavadas na água, e o sacerdote queimará tudo no altar, para ser um sacrifício queimado, uma oferta feita pelo fogo de cheiro suave ao Senhor. Agora, olha que interessante. Essa oferta aqui, essa oferta de holocausto, quando você vai olhar aqui para trás, você vai ver que essa oferta foram todas as ofertas feitas tanto por Arão, pelos levitas, pelas vestes de Arão, pelos utensílios. Era esse tipo de oferta. E esse tipo de oferta também é uma oferta que você separa alguém para o serviço ou para servir ao Senhor. No caso de Arão e os filhos, era alguém servindo ao Senhor. No caso dos utensílios, era para servir ao Senhor no tabernáculo. Mas era esse tipo de oferta. E por que que também isso é interessante nós sabermos? Porque isso tem tudo a ver conosco. Porque a Bíblia vai falar aqui que essa oferta, antes de ser queimada, ela tinha que ter as suas entranhas, versículo 9. Olha aí na sua Bíblia, versículo 9. As suas entranhas e as suas pernas, elas precisariam ser lavadas. Agora, o que que tem a ver aqui entranhas em ser lavadas? Porque fala do interior, das coisas de dentro. Eu quero trazer aqui um outro texto para vocês verem, que está lá em Romanos, Romanos 7. Romanos capítulo 7, o versículo 18. Ele vai dizer assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar o bem eu não encontro. Agora, Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Então, em nós, irmãos, não há bem algum. Se há algo bom em nós, foi Deus que colocou, que é o seu Santo Espírito. Então, em nós e na nossa carne, nenhum bem habita. Amém? Marcos 7, versículo 15. Não há nada de fora do homem que entrando nele possa corrompê-lo, mas as coisas que saem dele são elas que corrompem o homem. Marcos 7,15. Então, irmãos, é aquilo que sai de dentro do homem. Essa oferta aqui apontando para nós, para o homem, vai falar a respeito disso, que as nossas entranhas precisam ser lavadas, para aí então ela ir ser queimada, para ser aceita como um cheiro suave ao Senhor. Amém? Efésios, João, avança um pouquinho, João 13. João capítulo 13. Isso aqui, irmãos, você vai ver muitas vezes nós fazendo isso, muitas pessoas fazendo isso, e as pessoas às vezes não compreendem o que estão fazendo. As pessoas fazem muitas vezes achando que estão fazendo algo por si mesmo, como um ato de humildade, mas não é só isso não. Versículo 7. João 13, versículo 7.
Ele diz assim: Respondeu Jesus e disse-lhes: O que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois tu saberás. 8. Disse-lhes Pedro: Tu nunca lavarás os meus pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavá-los, tu não tens parte comigo. Olha que forte isso aqui. Se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que se lavou não necessita de lavar senão os seus pés, porque no mais está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Então, o Senhor aqui, quando o Senhor estava lavando os pés dos discípulos, não era só para demonstrar que ele era manso e humilde ou que ele era simples. Não. Ele estava declarando eles como oferta, como sacrifício vivo. Mas quando que o Senhor lava as entranhas, então, dos discípulos e nossa? Efésios. Efésios, o Senhor nos mostra isso. Efésios capítulo 5. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. Ele vai dizer assim: Maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Amém? Então, quando nós lavamos os pés de alguém, irmãos, isso é um ato profético. É como nós estivéssemos consagrando essa pessoa a um serviço, a ser uma oferta ao Senhor. E hoje, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós falamos nas quintas-feiras, você quando faz o seu devocional, quando você lê as Escrituras, quando você ouve a palavra, irmãos, é Cristo lavando o seu interior, lavando as suas entranhas. Assim como ele fala aqui em Efésios, assim como Cristo amou a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, toda vez que você lê a palavra, toda vez que você ouve a palavra, é o noivo, o Cristo, o nosso Senhor, limpando, lavando as suas entranhas, te preparando para ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Isso é poderoso. É tremendo. Por isso, irmãos, que o que nós mais aconselhamos aqui, busque no Senhor, leia as Escrituras, leia, busque no Senhor. Nós temos vários irmãos aqui disponíveis, irmãos, para você trocar ideias, para você compartilhar as Escrituras, para você tirar dúvidas. Mas busque no Senhor. Quanto mais limpo você tiver as suas entranhas, mais preparado para o altar você estará, para que você enfrente o processo. Quanto mais você conhece a grandiosidade daquele que te separou, irmãos, você vai fazer isso aqui por amor e não por obrigação. Você vai querer chegar e apresentar uma oferta para o Senhor, assim como na antiga aliança. Quando algum de vós for ofertar, que oferte isso, mas que seja uma oferta voluntária. Quanto mais você conhece o Altíssimo, mais entrega voluntária você vai querer entregar. Porque, irmãos, você vai entender o que foi feito pela sua vida para que hoje você tenha vida eterna em abundância. E quem estava aqui na outra aula e viu que desde da primeira palavra da Torá, a palavra Bereshit, o Senhor já tinha preparado Cristo para nós, irmãos, o plano do Senhor, ele não vem ao acaso durante a sua vida terrena. Ah, eu estava perdido na minha vida e pela misericórdia Deus me achou no meio do caminho e resolveu me salvar. Não, Deus não age assim, ele já tinha esse plano desde a eternidade. Então, quanto mais você conhece do Senhor, quanto mais você conhece do que já foi feito, dos processos que Cristo passou por nós, mais entrega você vai querer dar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir aqui a nossa leitura. Volta para Levítico, versículo 10, 11 e 12.
Ele vai dizer assim: e se sua oferta for de rebanho, a saber de ovelhas ou de cabras, vê que agora diminuiu o animal. Antes era de gado maior, agora diminuiu. Ofertas de ovelhas ou cabras, para sacrifício queimado, ele trará um macho sem defeito. Agora você já observou que nós lemos tanto no versículo 3 quanto agora ele fala um macho sem defeito? Por que o macho? Já parou para pensar? Porque o macho, ele representava a força, o vigor. Então, quando o Senhor está falando da nossa entrega, nós como animal, é para nós nos entregarmos com todo o vigor, com toda a força. Por isso que você vai ver o Deuteronômio 6, o Shema Israel. Ele vai dizer assim: o Senhor teu Deus é o único Deus. Ame o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Essa é a nossa dedicação. Irmãos, nada é por acaso. Nada é por acaso. Versículo 11. E ele o matará no altar, no lado do altar, em direção para o norte. Por que em direção para o norte? Porque o norte aponta para o trono de Deus, no mais alto dos céus, o norte, aonde Deus habita. Amém? E os sacerdotes, os filhos de Arão, espargirão o seu sangue ao redor e sobre o altar. Versículo 12. E ele cortará os seus pedaços com a sua cabeça e a gordura, e os sacerdotes os colocará em ordem sobre a lenha que está no fogo, que está sobre o altar. Mas serão lavadas as entranhas e as pernas com água, e os sacerdotes trará tudo isso e os queimará sobre o altar. Isto é um sacrifício queimado, uma oferta feita pelo fogo de cheiro suave ao Senhor. Agora, outro detalhe. Observe isso aí. Nessa oferta onde o gado é um miúdo, é um gado menor, você não vê o Senhor pedindo para esfolar. Só vai cortar e queimar. O que isso nos remete na nossa aplicação diária? Que quanto maior nós achamos que nos tornamos, mais nós temos que esfolar a nossa imagem, o nosso ego. Por isso que muitas pessoas que se acham grandes, que estão em grandes ministérios, que estão à frente de tudo, daqui um pouco levam uma lambada. Por quê? Tem que esfolar a carne. Agora, as pessoas, você pode ver as pessoas menores que se entregam, elas não ficam se achando ou achando que são alguma coisa. Elas não se apegam à vaidade, não são vaidosas. Por isso que conforme nós formos caminhando com o Senhor, conforme o Senhor vai nos colocando em posições de liderança, conforme o Senhor for colocando nós à frente de situações, mais esfolar a nossa carne nós precisamos. Para que o nosso ego, a nossa alma não se infle, não queira aparecer. Amém? Indo para finalzinho agora do capítulo, ele vai falar assim, versículo 14. E se sua oferta ao Senhor for sacrifício queimado de aves, então ele trará sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote a trará sobre o altar, e ele torcerá a cabeça e as queimará sobre o altar. E o sangue será espremido ao lado do altar. E ele arrancará o seu papo com as suas penas e o lançará ao lado do altar, na parte leste, perto do lugar das cinzas. E ele a corte com as suas asas, mas não a dividirá. E o sacerdote a queimará sobre o altar, sobre a lenha que está sobre o fogo. Isso é um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo de cheiro suave ao Senhor. Agora observe aqui, você vai ver que é um animal menor. E ele também nos dá uma outra indicação aqui que precisamos observar. Ele fala que esse animal, essa ave, essa pombinha ou essa rolinha, ela precisa ser arrancada ao seu papo. Agora, por que que de um animal tão pequeno o seu papo precisava ser arrancado? É porque dentro do papo se achava alimento do animal, ou seja, algumas
algumas sementinhas, mas dentro do papo também se encontrava pedacinhos de madeira, pedacinhos, né, os gravetinhos ou pedacinhos de pedrinhas. Então se retirava. O que que o Senhor nos traz isso? A mistura de alimento. Então nós não podemos nos entregar como sacrifício vivo ao Senhor tendo como nosso alimento mistura. O que nós nos alimentamos do Senhor tem que ser puro. Não pode ter pau, não pode ter pedra. O que que isso fala nos dias de hoje? Misturas de doutrinas, de culturas. Nós precisamos nos livrar dessas misturas, arrancar esse papo com alimento misturado. Precisamos ter as nossas entranhas lavadas, os nossos pés lavados. Os nossos pés fala do nosso id, é aquilo que nos conduz. Ou seja, a água aponta para a palavra. Quando eu lavo meus pés, eu estou dizendo, apontando para o mundo espiritual que o meu caminhar é de acordo com a palavra. Então, quando eu caminho de acordo com a palavra e quando eu limpo o meu interior, me transformo pela palavra, eu me ofereço ao Senhor. E não só isso, conforme o Senhor vai me colocando cada vez mais em posição de liderança, à frente de coisas grandes, mais eu vou esfolando a minha carne. Quanto maior animal eu me torno, mais eu esfolo. Para quê? Para que o meu ego não apareça e que o Senhor não consiga ser visto através da minha vida. Só aí então nós conseguimos ser entregues como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que ele vai falar em Romanos que é o vosso culto racional. Ou seja, eu racionalmente, entendendo daquilo que eu estou sendo participante, decido abrir mão de todas essas coisas para poder ser um sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos até aqui então hoje. Tremendo e poderoso, né? Somente esse primeiro capítulo aqui de Levítico 1. Amém?